Na live de hoje eu quero te mostrar um truque, um hack, para que você acelere principalmente a aquisição do seu inglês, seja que você for iniciante. Eu quero te passar isso, eu quero fazer o passo a passo com você. Imagine o seguinte: você pega os 100 verbos mais frequentes do inglês. Então, seguindo a produtividade, mostra que a gente tem que aprender as palavras mais frequentes. Você vai aprender os verbos, então, os mais frequentes. Só que o que acontece? Se você pega os 100 verbos mais frequentes do inglês, o que vai acontecer quando você começar a aprender esses 100 verbos mais frequentes? Você vai ter que aprender todas as conjugações, pelo menos as principais conjugações desse verbo. Eu peguei um verbo aqui que é um pouco cabeludo do inglês, só para mostrar para vocês, que é o to arise. Esse é um verbo, só que você não vai precisar aprender somente uma forma desse verbo. Você vai ter que aprender várias formas. Por exemplo, arise ou rises, né? Arises para a terceira pessoa do plural, para ele, para ela ou para coisa. A terceira pessoa do singular, desculpe. O past simple, que é rose. O past simple, que é rising, e a forma ing, que é rising. Basicamente, de uma coisa que você tem aí, você já transformou aquele um verbo, que é aquele verbo to rise, você transformou isso em 5 objetos que você precisaria decorar. Se cada um desses 100 verbos aqui, você tem que aprender 5 conjugações, logo você fica com a agenda lotada e tendo que aprender 500 itens só aí no inglês para você aprender os primeiros 100 verbos desse idioma aí. E aí, pense você, qual foi a última vez que você aprendeu 500 itens, né, numa pancada só? E agora, o que a gente faz? Se a gente não pode realmente aprender os 100 verbos mais frequentes da maneira convencional, como é que a gente acelera o processo de aquisição do inglês? Como é que a gente acelera o inglês, principalmente no começo? Você não vai na rota de aprender os 100 verbos mais frequentes. Você vai tomar a rota que eu vou te passar aqui. Então, a gente que antes teria que estudar esses 100 verbos aqui, vezes 5, que era 500, né, que a gente teria que estudar 500 coisas, a gente pode passar todos esses 500 para apenas 5 itens. É isso aí. Você passa o 500 só para 5 itens. E esse é o poder desses 5 verbos-chave que eu quero mostrar para você agora. Você tem que entender quais são os 5 verbos-chave. Os 5 verbos-chave do inglês são o can, should, would like to, must ou must have to e want to. Por que isso aqui é importante? Esses 5 verbos-chave, por que eles são tão importantes e o que eles vão fazer para nós? Todos esses 5 verbos, tanto can, should, would like to, must have to e want to, todos esses verbos eles vão fazer parte de uma locução. Como assim, Lézer? Locução. Eu não vou te dar uma aula de gramática aqui, então preste bem atenção no que eu vou te falar, porque não é complexo, na verdade é bem simples, só que eu preciso que você preste atenção agora, não faça nada, só preste atenção no que eu vou te explicar. Primeiro de tudo, o que é uma locução? Uma locução é sempre formada por 2 palavras, pelo menos 2 palavras. E eu fui buscar, locução é um conjunto de palavras que equivalem a um só vocábulo. Basicamente ele tá falando, né, um português meio da roça assim, quando 2 coisas ou mais são uma. Eu coloquei esse exemplozinho maroto aqui. A gente usa muito no português, aqui do Brasil, vou, o verbo ir pra gente falar alguma coisa no futuro. E como a gente usa? A gente usa eu vou dormir, eu vou comer, eu vou escovar meus dentes. A gente não fala, a gente não usa o nosso futuro, né? A conjugação do futuro. Eu dormirei, né? A gente quase não usa, a gente usa o vou dormir pro futuro próximo. Por quê? Porque uma locução ela é formada por 2 coisas e essa aqui é a primeira delas que eu vou te ensinar, mostrar nesse exemplo em português, depois a gente já passa pro inglês. O primeiro verbo é esse aqui e o segundo item é esse aqui, ó. Quando 2 coisas, na verdade, são uma só. Eu vou dormir significa, na verdade, eu dormirei. Eu dormirei. Então, o que ele tá te dizendo? Uma locução é quando a junção de 2 palavras em que essas 2 palavras, na verdade, têm um significado de apenas uma, como o exemplo que eu acabei de te dar. Eu vou dormir é eu dormirei. E esses 5 modais aqui, que eu mostrei pra você, eles são o primeiro elemento, nesse caso aqui é o vou, né? Mas os verbos que eu acabei de te mostrar, esses modais, eles são o primeiro elemento, como se eles fossem todos verbos vou. Eles são esse primeiro elemento aqui. Vai tornar tudo mais fácil. Por quê? Porque quando a gente fala em locução, principalmente as locuções que são formadas por verbos, a gente sempre tem um fenômeno muito interessante, que é o segundo verbo, que é esse aqui, sempre vai estar na forma mais simples dele. Por exemplo, eu vou comer, eu vou amar, eu vou correr. Veja, a forma mais simples de um verbo é aquilo que a gente chama de infinitivo, né? E não precisa aprender outras conjugações se você sabe usar aquilo que eu chamo de locução da maneira certa. E o mesmo funciona para o inglês, o que significa que quando a gente usar qualquer um desses verbos aqui, significa que o próximo verbo da locução vai estar no infinitivo, ou aquilo que a gente chama de to form.
né? Naquela forma to, que é to eat, to sleep, comer, dormir, tá? Então é basicamente isso que esses verbos vão fazer. Eles vão evitar que você precise aprender todas as conjugações de todos os outros verbos e aí você só aprende esses verbos aqui e tudo que vem depois deles vão ficar sempre no infinitivo e aí você corta, né? Você corta aqueles 500 itens que você tinha que aprender, você aprende apenas os 5. Por que que isso é bom? Porque principalmente quando você está no começo, que é a parte mais difícil do aprendizado de idiomas, você quer sair logo dessa parte. E, por exemplo, eu não lembro de quando eu era criança ter aprendido todas as conjugações dos verbos em português, mas eu aprendi porque eles vieram de uma maneira muito mais natural. Então o que você vai ter que fazer é aprenda essas aqui, principalmente quando você está no começo, o teu inglês vai dar um salto e os outros verbos, a conjugação dos outros verbos, não precisa ficar parando e conjugando, etc. Eles vão vir de uma maneira muito mais natural. Primeiro, se você não for usar o verbo modal, como é que você falaria, eu estou procurando um restaurante? Digamos assim que você está lá nos Estados Unidos, quer comer alguma coisa, você para uma pessoa e você pede assim, eu quero encontrar um restaurante. Imagina que você é completamente iniciante. O que você pediria? Estaria uma sentença mais ou menos parecida com essa aqui. I am looking for a restaurant. Então, basicamente, seria eu estou procurando por um restaurante, né? Então ele está usando estou procurando, olha só. Você teria que aprender a falar essa frase I'm looking for a restaurant. Dessa maneira aí. Agora o que acontece? Se você simplesmente quer aprender dessa maneira, você vai ter que aprender duas conjugações aí. Você vai ter que aprender a conjugação do verbo to be, né? Do be, que é I am, essa aqui. Tá na forma elidida, mas eu I am. E aí você vai também ter que aprender a forma ing do looking. Como a gente faz para usar o modal want to, para que a gente transforme essa frase numa frase mais simples, principalmente se você tá no começo. E aí você aprende algumas frases, já vou te mostrar como a gente vai fazer isso, usando want to, e aí você fica craque fazendo isso. Usando want to, seria dessa maneira aqui. I want to find a restaurant. Então, to find, esse to find aqui é a forma infinitiva, é aquilo que a gente chama de, em português, comer, dormir, beijar, correr, é verdade? Então, essa é a forma infinitiva, é a forma mais simples, é a forma que todo verbo vai ter. E o que acontece? Olha aqui que interessante, olha o que o nosso verbo-chave, que é o want to, o que o want to fez pra gente? Transformou o find aqui na forma mais simples, I want to find, tá vendo? Ele tá nessa forma aqui, ó, to find. Então sempre quando você usa o want na frente, né, principalmente o want to, ele busca pra você e ele transforma o próximo verbo na forma infinitiva, que é I want to find. Ao invés de você aprender esse verbo e esse verbo aqui, você só precisa aprender o verbo want. Vamos ver o mesmo exemplo com should, que é outro modal, que é esse aqui. Ou pelo menos o verbo-chave, né? Se você não gosta que eu chame de modal, eu vou chamar de verbo-chave. Should. Should é a mesma coisa. Se você teria que aprender essa frase aqui. Imagina que você tá num hotel e você decide sair. Aí você fala pro rapaz ali, pro porteiro, a gente tá saindo. Então, basicamente, é isso que você tá dizendo aqui. We are leaving now, tá? A gente tá saindo agora. O que você teria que aprender na forma normal? Você teria que aprender, de novo, o verbo to be, né? O or, veja que ele tá numa forma diferente daqui. É o mesmo verbo daqui de cima, só que agora ele tá em outra forma, então você teria que aprender esse verbo também. E o leaving, né? Na sua forma ing, que é esse aqui. Agora, se você aprende os modais de cor, pode usar uma construção, por exemplo, dessa aqui, we should leave now. Você olha pra pessoa que tá junto do seu lado e fala assim, a gente precisa ir agora. Ou até mesmo pro porteiro, mesmo que o sentido fique um pouco diferente. Se você tá no início, já ajuda você a se comunicar. Nós devemos ir agora. We should leave now. Então, o que ele tá fazendo? Esse should, ele tá puxando aqui, ó, o nosso verbo para a forma mais natural dele, que é o to leave, né? Tá vendo? Ele tá na forma mais natural, que na forma mais fácil de você aprender. Então, o que você precisa aprender é apenas o should. E aí todos os outros verbos ficarão sempre no infinitivo. Quando você pega um idioma, por exemplo, como o italiano, como o francês, espanhol, que existem várias conjugações diferentes, o inglês é relativamente mais fácil nisso, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade com os verbos, você, assim, mata muita coisa que você não precisaria aprender. Quando eu tava aprendendo italiano em 6 meses, eu aprendi um modal só desse aqui que eu tô te mostrando, o potere. E o que eu fazia? Eu aprendi da maneira como eu vou te mostrar aqui, como você deve aprendê-los. Primeiro eu só tô te mostrando como é que eles funcionam, e eu já vou te mostrar como você deve aprendê-los. Como eu aprendi vários, eu coloquei várias frases num sistema de repetição espaçada, com o potere do italiano, o que acontece? Quando eu ia falar,
eu sabia usar demais o verbo potere. E eu sabia que todos os outros verbos que vinham depois, vinha sempre no infinitivo. Então eu falava assim, potere pra tudo. Por quê? Porque ele era o meu verbo mais fácil, aquele que eu tinha aprendido muito bem. E todas as pessoas conseguiam entender o que eu falava. E eu falei durante 1 hora com um nativo sobre um tópico de filosofia, depois de ter estudado italiano com 6 meses. E eu aprendi um verbo apenas do italiano, que foi o potere. E todos os outros verbos que eu falava depois do potere estavam na forma infinitiva.